Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Bolsonaro, depois de dar uma gelada no Ricardo Salles, voltou a acenar ao seu ex-ministro do Meio Ambiente para disputa à Prefeitura de São Paulo. Isso aqui, segundo foi divulgado, eu vou trazer detalhes para vocês, é uma reação após Bolsonaro ficar irritado com Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do seu partido. Por que Bolsonaro ficou irritado? Vamos trazer alguns pontos a respeito disso. E aí, depois lá o próprio Salles tentou desafiar o presidente do partido, PL, tem até uma ameaça velada de que, dependendo, pode sair do partido para disputar assim a prefeitura. Então tem muita coisa acontecendo. Eu vou falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, faz parte, manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então vai dizer aqui na coluna do Metrópolis que o ex-presidente Bolsonaro surpreendeu a cúpula do PL e o entorno do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB de Simone Tebet, ao fazer um aceno público à possível candidatura de Ricardo Salles, que é do PL também, do partido de Bolsonaro, lá na capital paulista em 2024. Aqui vai dizer que em evento da bancada ruralista, Bolsonaro deu uma declaração de apoio velado a Salles, disse então o ex-presidente. Apesar de o temperamento de Salles ser um pouquinho exaltado de vez em quando, tenho esperanças de que ele terá sucesso em São Paulo. Falo com o coração isso daí, mas está sendo negociado, afirmou então o ex-presidente nesse evento, do qual Salles também ali participava, e a declaração surpreendeu a cúpula do PL e o entorno de Ricardo Nunes, que dizem já ter ouvido da boca de Bolsonaro nos bastidores que a candidatura de Salles dificilmente vingaria. Só que esse pessoal até agora não acostumou que o Bolsonaro fala vale tanto quanto um risco na água. Enfim, então não é possível que alguém ainda acredita na palavra de Bolsonaro ainda hoje, né? No caso de Nunes, a surpresa foi ainda maior. Isso porque o prefeito havia feito no dia anterior um gesto ao bolsonarismo que chegou a ser elogiado pelo núcleo duro do ex-presidente da República. Então, assim, o Nunes está naquela situação difícil, porque se ele acenar muito ao bolsonarismo, ele afasta eleitores anti-bolsonaristas. Só que se ele faz de conta que não quer o apoio do Bolsonaro e dos bolsonaristas, ele pode afastar o apoio do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Então, enfim, ele está tendo que jogar esse jogo para tentar garantir a sua vaga num segundo turno, que na minha opinião já tem Boulos com a vaga garantida, e aí nesse segundo turno ele pode fazer uma movimentação mais brusca para um lado ou outro, dependendo da situação, porque aí entraria o voto anti-Boulos. Então, mesmo que o Nunes não quisesse acenar tanto ao bolsonarismo, os bolsonaristas votariam nele, mesmo sem nenhum aceno, por conta do esquerdismo, vamos dizer assim, que eles têm, por conta da figura do Boulos. E vamos ver então como é que vai ficar essa situação dele lá, do Nunes, Mas vejam só essa fala de Bolsonaro, que ela pode ser uma reação após a irritação que ele teve com quem? Com Valdemar, que é o presidente do seu partido. Parênteses, Valdemar da Costa Neto, que foi preso no Mensalão, lá, aquele escândalo todo que o Bolsonaro critica, corrupção, não sei mais o que, e tá lá no partido de um mensaleiro. Segundo auxiliares, Bolsonaro fez o gesto público a Salles de caso pensado. O pano de fundo seria uma irritação do ex-presidente com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto. Irritou o Bolsonaro a notícia veiculada pela coluna de que Valdemar tem defendido nos bastidores o nome do deputado Antônio Carlos Rodrigues, que é do PL de São Paulo, como opção para vice de Nunes em 2024. Aí alguém está aqui, mas que nome é esse? Eu também nem me lembrava, Antônio Carlos Rodrigues? Por que o Bolsonaro ficou irritado com esse nome estar circulando nos bastidores? Aqui vai lembrar a matéria: ex-ministro dos transportes do governo Dilma Rousseff e ex-vereador de São Paulo por 4 mandatos, Rodrigues é um dos parlamentares mais próximos do presidente do PL. Então aqui, certamente, Bolsonaro quer alguém mais próximo a ele e não ao presidente do partido, para tentar, enfim, ter algum benefício, ter alguma influência, e também o fato dele ser ex-ministro dos transportes do governo Dilma, o que é uma hipocrisia de Bolsonaro sem tamanho. O Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na Câmara, também tinha sido vice-líder do governo Lula e Dilma, como tinha sido líder do governo FHC. O Ciro Nogueira
era aliado petista nos mandatos de Lula, da Dilma, virou homem forte no governo Bolsonaro, né? Enfim, ministro da Casa Civil, comandando ali a parte política, mas o ex-ministro da Dilma ser cogitado, né, para ocupar essa vaga de vice irritou então o Bolsonaro. E quem que é o vice ideal para o Valdemar? Vai dizer que o vice ideal de Nunes deveria ser, na opinião do Valdemar, um político com capacidade para roubar votos de Guilherme Boulos, líder nas pesquisas até agora na periferia da capital paulista. 2 nomes se encaixariam nesse perfil, na avaliação do presidente do PL, o da ex-prefeita Marta Suplicy, que está sem partido no momento, e o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, que é do União Brasil. Eu concordo que a Marta roubaria muitos votos de Boulos, ela foi prefeita de São Paulo e muita gente da periferia sim gosta da Marta Suplicy, independente do partido que ela tiver, é um nome que tem sim, que atrai a simpatia e os votos de uma população que poderia sim dar votos ao Boulos. Eu não estou nem dizendo que eu torço para isso, mas não dá para negar que o Valdemar tem razão nesse ponto. Agora, já pensou o Bolsonaro fazendo campanha para Marta Suplicy como vice do Nunes e cogitaram inclusive a própria Marta se filiar ao PL, algo que eu duvido que aconteça, mas em política, né, não dá para duvidar de nada. Quem diria que o Alckmin viraria vice do Lula? Alckmin, que agora está no Partido Socialista Brasileiro, né? Então são coisas que a política, algumas surpresas, digamos assim, que a política apresenta, não dá para duvidar de mais nada. Bolsonaro, entretanto, vai dizer a matéria, já vetou os 2 nomes em conversas com Valdemar. O ex-presidente tem dito que pretende sugerir ele próprio o nome para vice de Nunes, mas só em março de 24, tá vendo? Então o Bolsonaro ele quer mandar. Ele quer, eu quero esse nome aqui, não quero aquele, ele quer ter influência. E o Ricardo Salles está animado, disposto a bater de frente com o Valdemar ou até a sair do partido. Vejam só essa notícia. O deputado federal Ricardo Salles afirmou ao antagonista que não vai desistir de sua candidatura à prefeitura de São Paulo, mesmo se ele não conseguir o aval do PL para a disputa. Poxa, então se não conseguir o aval do próprio partido, vai sair do partido? Ele é deputado federal, ele não pode sair sem perder o mandato, a não ser que entre na justiça, alegando perseguição, não sei mais o que, ou que faça um acordo. Eu até acho que o Valdemar faria esse acordo para evitar alguma briga, né, com o Ricardo. Enfim, o Valdemar não me parece ter esse perfil de quem vai para o confronto, tenta construir politicamente, até porque se o Ricardo agora não serve ao PL, quem sabe no futuro, ou voltando para o PL, ou numa aliança, até numa possibilidade remota, que eu torço para que não aconteça, dele vencer as eleições por lá. E também tem outro ponto, né? O Ricardo Salles é assim com o Bolsonaro. O Bolsonaro pode estar, inclusive, fazendo esse aceno ao Ricardo, conversando nos bastidores para o Ricardo bater de frente, para quê? Para pressionar o Valdemar. Tudo jogada política, usando o Ricardo Salles para tentar trazer maior capacidade do Bolsonaro de escolher e de decidir, tirando poderes do presidente do partido lá nessa disputa que vai ser a principal, né, a principal capital do país e tal, e bastante disputada também no sentido assim, de não saber qual vai ser o resultado final. Abre aspas para o Ricardo Salles, vou sair candidato, por algum partido eu vou, disse ele em conversa rápida com o antagonista. Valdemar, que já foi criticado publicamente várias vezes pelo Ricardo Salles, então são de alguma forma ali desafetos no próprio partido, e aqui vai fechar o antagonista dizendo que o Valdemar tenta um plano B. Ele pretende indicar o ex-SECOM Fábio Van Garten para o posto de vice Nunes, atual prefeito paulistano, em uma coalizão que também teria o reforço do União Brasil e Republicanos. Então tem muita coisa. Aqui nós falamos de vários nomes, o ex-ministro da Dilma, a Marta Suplicy, né, também aqui agora o Van Garten aparecendo, o Milton Leite, que é do União Brasil. Então está em aberto essa vaga aqui da chapa do Ricardo Nunes, que é o prefeito, está crescendo bastante nas últimas pesquisas, e por estar sentado na cadeira, com a caneta na mão, né, com a máquina na mão, podendo, enfim, neste ano eleitoral, trazer ali algumas... Claro, tem um prazo para isso acontecer, inaugurar obras, tem algumas iniciativas e tudo mais, e como ele tenta a reeleição, ele não precisa nem se afastar do cargo. Então ele continua prefeito em campanha, isso tem uma força gigantesca que pode pesar bastante na hora do eleitor ali, que está indeciso e tudo mais, decidir o seu voto. O Guilherme Boulos, por enquanto, lidera, mas a gente sabe que o Boulos, ele tem sim uma grande simpatia de parte do eleitor, mas ele traz também com ele uma rejeição, que inclusive em 2020 ficou evidente, né? Ele ficou em segundo no primeiro turno, surpreendendo, ficando bem à frente do candidato do PT, o Gilmar Tato,
que ficou lá em sexto lugar, não me falha a memória, e o Boulos então foi para o segundo turno, mas chegou no máximo em 40%, e para vencer tem que ter 50 mais um. Aí o Bruno Covas teve 60% dos votos, numa campanha belíssima do Boulos, porém, não adianta ter campanha belíssima quando você tem uma rejeição alta que te impede, né, de atingir esses 50% mais um. Então a disputa lá em São Paulo vai ser quem vai para o segundo turno contra Guilherme Boulos, que na minha opinião tem uma vaga garantida até por conta do apoio que terá, certamente, não sei que alguma coisa mude, do presidente Lula e do PT, e aí, né, tendo esse apoio do partido, da figura do Lula, que venceu inclusive Bolsonaro na capital, então Boulos está meio que garantido. Agora o Nunes, tudo indica que também tem a vaga lá, mas se o PL lançar um candidato, opa, aí a situação para o Nunes também pode se complicar e aí fica tudo em aberto. Pessoal, fique por aqui, quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!